Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Gisele Rodrigues, sou psicóloga e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um assunto que tá causando uma certa dúvida, um certo burburinho nas redes sociais e no todo. Eu vim falar com vocês sobre a série que estreou recentemente na Netflix, a série Round Six. Eu não sei se vocês já viram, né? Se já viram e quiserem deixar a opinião, será muito bem-vinda. Lembrando que eu estou aqui para falar sobre essa série de acordo com as minhas percepções, dentro da minha visão, dentro da minha orientação da psicologia, tá? Lógico que vão ter pessoas que gostam, que acharam bem legal, e enfim. A questão não é se a série é boa ou ruim, né? A questão é que a série é um conteúdo que não é recomendado para criança, né? E ela tá lá numa parte da Netflix aberto. E aí eu queria saber com vocês, como é que vocês estão reagindo a isso, né? A isso que eu falo, não só da série, né? De todo o conteúdo que chega até nós diariamente por vias internet, redes sociais, YouTube, Netflix, Globoplay, N coisas, né? Então, como a semana passada eu recebi vários relatos da série, né? E sempre lembrando que eu atendo criança, e algumas crianças também trouxeram que a experiência em assistir a série, né? Que não haviam terminado de assistir, mas estavam assistindo. Algumas não gostaram, disseram que a série não fez muito sentido, mas outras ainda seguem assistindo. E eu penso que o conteúdo dessa série, ele fez menção a várias coisas que talvez não estejamos no momento de vivenciá-las na fantasia, porque a gente já tá vivenciando na realidade. Minha opinião. Se você não tá gostando da opinião, é só você não assistir o vídeo. Beleza? Então vamos lá. Começando pelo conteúdo da série, que até para adulto é meio pesado, né? Imagine para quem não tem psíquico conciso para digerir as informações dessa série. Imagine para criança também, né? Criança, a começar do ponto que a criança, dependendo da idade, não tem ferramentas psíquicas para lidar com esse tipo de coisa, né? Que coisa? Primeira coisa, morte, né? Nós do Ocidente temos uma visão de morte e de mundo diferente, né? Então a gente acaba fazendo da morte um silêncio, né? Da morte um tabu. E aí é interessante porque a gente acaba fazendo, né, da morte um tabu e querendo eliminar, né, da nossa vida a possibilidade da morte. E ao mesmo tempo a gente é bombardeado por informações, por situações que nos trazem e nos colocam de frente com a morte, né? Como que é que a gente reage à morte? Né? Parece que lá desde os primórdios o homem tenta se desvincular da morte, né? Fazer de conta que a morte não existe. O homem sempre abominou a morte,
e provavelmente sempre tentará fazer com que ela fique longe, né? E é interessante que daí eu já começo a puxar outras coisas, e aí eu puxei também um documentário que eu assisti no Netflix, que eu achei de grande valia. Esse documentário se chama Contornando a Morte, e lá nós vemos a experiência de uma família que tenta a qualquer custo não lidar com a morte, né? E lá eles falam, eles trazem a questão da criogenia e, enfim, se puderem ver a série não, o documentário é bem interessante. Mas assim, só pra gente ter a noção do quanto que a gente repele a morte, né? A gente tenta tirar a morte da nossa convivência. Por que eu tô falando isso? Porque quando alguém da nossa família vai embora, quando alguém da nossa família morre e a gente tem que dar conta, é super difícil, né? Muito difícil. E na maioria das vezes a gente não sabe o que fazer com a criança, né? E é interessante porque daí tem uma autora que é Maria Júlia Kovacs, que ela coloca o seguinte: ao não falar sobre a morte, né, o adulto pensa que está protegendo a criança, como se o silêncio aliviasse sua dor e mudasse magicamente a realidade. O que ocorre é que a criança se sente confusa e desamparada sem ter com quem conversar. Bom, essa é uma questão, né? E aí, voltando a falar da série, que as crianças estão inseridas, né? Estão tendo acesso a esse conteúdo. A série, ela naturaliza a violência e outros comportamentos que a gente tenta cuidar, né? Por exemplo, começando do que mais foi chocante, assim, no meu ponto de vista, né? Primeiro que eles têm tudo acontece por questões do tráfico de órgãos, né? E aí é uma informação dura, uma informação pesada, né? Eu tô falando sobre essa série, tô falando aqui com vocês agora, porque eu não acredito que seja um conteúdo válido para criança, pré-adolescente, adolescente, nem mesmo adulto. Por quê? Gera ansiedade. A ansiedade é uma coisa que aparece de primeira. Por quê? O jogo, quem vai assistir e não quer spoiler, não assista o vídeo. Porque o jogo, ele gera muita ansiedade, né? A criança, a pessoa que tá assistindo fica lá vendo qual vai ser a próxima parte. As regras do jogo são ditas logo que o jogo vai começar. Que não demora muito, o jogo começa, né? E é interessante porque todo o cenário do jogo, todo o cenário da série é montado com uma versão infantil das coisas, né? As cores são infantis, os desenhos são infantis, a boneca que praticamente metralha as pessoas no início do filme é uma boneca, né? É uma boneca de criança, né? E aí a gente fica tentando perceber nas entrelinhas qual que é o público que quem fez a série, ou, enfim, quis atingir, né? Então aparece ansiedade, aparece intolerância. Tô colando, gente, porque eu fiz uma listinha do que eu achei válido falar. Então aparece a ansiedade, a intolerância, o egoísmo, muitas e muitas agressões físicas, verbais, psicológicas, emocionais.
aparece trapaça, vingança, medo, porque entre eles lá daí começa a acontecer uma certa concorrência, né? E dentro dessa série, eu acho que eu não falei, se eu falei, vou repetir, a série é mais ou menos assim. O jogo, né? É um jogo. Quem perde, morre. Não tem o direito de jogar de novo, né? Morre. E morre como? Morre de uma forma violenta, né? Eles atiram na cabeça da pessoa. Uma coisa também que me chamou muita atenção é a perda da identidade, né? A pessoa entra no jogo e a partir do momento em que ela está fazendo parte do jogo, ela deixa de ser o fulano, né? O nome da pessoa, deixa de ser um indivíduo, né? E passa a ser um número. Lá eles se comunicam um com o outro, se chamam pelo número, né? E uma coisa que também me fez pensar no quanto que apareceu é no machismo. É uma série bem com grande perfil machista, né? Tudo bem que a gente tá falando lá da Ásia, se eu não me engano, a série ela foi produzida na Coreia do Sul, se eu não me engano. Precisamos considerar a cultura? Precisamos. Nós, adultos, conscientes, sabemos que a cultura do Brasil, dessa parte do planeta, né, do nosso continente, é outra, né? Não dá nem para se comparar as culturas. E então o machismo também apareceu bastante. E uma coisa que também me chamou a atenção é que o ser diferente precisa ser escondido. Tem uma parte da série que eles estão escolhendo as pessoas para o time, para fazer o jogo, e tem que ser pessoas fortes. E daí um fala assim para um senhor que não tem, acho que 3 dedos da mão. Esconda sua mão no bolso para você não parecer fraco, né? Então, assim, o quanto que uma pessoa que é portadora de uma deficiência é fraco. Sim, gente, vai ter pessoas que vão falar assim, mas no jogo ele falou que era para esconder a mão para não parecer fraco, quer dizer, tudo bem, mas a maioria das pessoas não vai entender assim, né? Por que eu tô trazendo tudo isso da série? Porque a gente fala de subjetividade, né? De como cada um vai entender, cada um vai representar para si o que tá vendo, né? E qual que é a possibilidade psíquica para isso? Como é o caso das crianças. As crianças não têm ferramentas psíquicas para lidar com isso, né? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar detalhado o que eu percebi da série, né? A ansiedade, as reações impulsivas, o anonimato, né? O quanto que eu posso ferir o outro, transgredir regras enquanto anônimo, né? E é interessante também pensar que enquanto nós estamos, né, protegidos por telas, a gente é uma pessoa anônima, né? Então, não sei se já aconteceu com vocês, a pessoa pessoalmente, né? Lá quando você tá com a pessoa é de um jeito, e aí pelas mensagens de WhatsApp, pelas postagens, enfim, é outra pessoa, né? E o anonimato aparece muito na série, né? Eu posso fazer o que eu quiser, tô dizendo com a minha percepção, né? Aspas. Eu posso fazer o que eu quiser, porque aqui eu estou anônimo,
né? Ninguém me conhece. Ninguém tá me vendo, ninguém tá vendo o meu rosto, né? E outra coisa também, as pessoas morrem na série e são colocadas em caixas de presente, né? Uma caixa grande, com tampa, com um laço desenhado em cima. A intolerância, o egoísmo, as agressões, a vulnerabilidade que cada um fica lá dentro do jogo, a valorização da rivalidade, concorrência e a exposição, a trapaça, né, que é a normalização da trapaça, a normalização da vingança, a normalização do medo, né? Entre outras coisas que aparece. E tem um livro também da Maria Júlia Kovacs que ela fala, deixa eu só me lembrar o nome do livro, Temas e Reflexões. E dentro desse livro tem um capítulo que chama Educação para a Morte, né? E aí ela fala sobre a não educação que nós recebemos, né? A gente não recebe educação para a morte, a gente simplesmente cai num cenário de morte na vida real, né? E aí tem que aprender a lidar com aquilo. Porém, por outro lado, né? A televisão, as mídias, rádio, Netflix e outras coisas trazem para dentro da casa da gente, né, muito a questão da morte, né, que é banalizada, a questão morte banalizada não, desculpa, a questão da violência banalizada, que a gente vê nos jornais, né, não sei quem matou não sei quem, o outro morreu com tantos tiros, o outro foi atropelado, o outro foi arrastado. A gente vê tanta violência que eu fico olhando pela parte de naturalização da violência, né? Naturalização de que o outro sofra, né? E a naturalização de perceber aquilo, né? Então a gente olha assim, morreu, tá lá na televisão. Tá bom, informação que fica, informação que entra, e a gente vai consumindo as informações, né? Eu falo consumindo porque a gente pega da televisão, a gente pega do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, enfim, de todas as vias possíveis. E aí, quando isso se aproxima de nós, a gente não sabe o que fazer, né? Porque a morte do outro pode representar também a minha morte. Né? Quando o outro morre, talvez eu traga a questão para se pensar, né? Na minha finitude. E é o que acontece principalmente com as crianças. Elas são engolidas por informações de agressões e mortes, né? Que a gente vê diariamente. E aí, quando isso acontece, ela não, na família, ela não sabe o que fazer, ela fica sem resposta. Né? Não sei se vocês entendem o que eu quero trazer. Que é uma coisa que está parecendo muito normal, né? Muito aberto, naturalizando a violência, todo esse contexto que aparece nessa série. Essa série é uma das coisas, é uma das que eu resolvi falar, mas tem outros desenhos e séries que são tão nocivos quanto essa série para as crianças. E aí quando a morte acontece, né, por qualquer motivo, ainda mais que a gente está num período de pandemia, né, que a morte está se aproximando e a gente está vendo cada vez mais pessoas morrendo, né? Como é que a gente lida com a morte na realidade? Vocês percebem que lidar com a morte na fantasia talvez seja tranquilo, né? E quando ela acontece na realidade? E do que a gente vive? A gente vive só de fantasia? A gente vive de realidade? Bom, são os meus pensamentos a respeito da série enquanto psicóloga,
Se vocês querem falar alguma coisa, discordam de alguma coisa, podem deixar aí nos comentários, a gente vai discutindo. E dependendo de como for, né, sobre tudo isso que eu falei, a gente pode marcar uma live pra gente conversar um pouquinho. Certo? Então, papais, mamães, olhem mais para o que as crianças estão vendo, né, o que as crianças estão acessando. Eu sei que é muito difícil de controlar tudo o que a gente tem hoje, né? Porque não é só um meio de comunicação que a gente tem, são vários. E pontuem para a criança, né? Isso é muito importante. Você não vai assistir isso porque isso não é de acordo, não está de acordo com a sua idade. Então, qual que é o limite de idade lá? Sei lá, 16, 14 anos, tá? Quando você tiver essa idade, você assiste, né? Dizer para a criança o porquê que ela não é, por que isso não é interessante para ela no momento. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou deixar aqui embaixo o meu telefone de WhatsApp, o meu site. E a gente se vê num próximo vídeo. Tá bom? Até mais!